Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 16 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltamos. Que bom. Semana passada nós não tivemos estudo do Voltei, então quem acompanha em casa vai ver que está em um vácuo na sequência, mas a data está certa. Semana passada nós não tivemos aula porque a tia Jesus pediu para eu semear lá em Londrina. Então nós não fizemos a gravação, estamos retomando hoje, tá bom? Lembrando que nós estamos nos conceitos de uma cartilha preparatória, nós estamos ticando esses conceitos dessa cartilha que o senhor Frederico Figner está compartilhando com cada um de nós. E hoje nós vamos pegar, a partir o último foi, ninguém ilude as leis universais. Esse foi o último, né? Hoje nós vamos retomar os recursos da dignificação. Nossa querida Cecília está internada, mas ela está bem, que é a nossa continuista, tá bom? Então, antes da nossa oração, vamos recordar que nós estamos estudando a cartilha com o senhor Frederico Figner, tá bom? Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, verdadeiro amor, estamos reunidos mais uma vez, Senhor, e te pedimos a permissão para falarmos através da prece, falando o teu nome, Senhor, e é com respeito que pronunciamos o teu nome. Nós lhe agradecemos, amor querido, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos em teu nome, para mais uma vez estudarmos as lições do livro Voltei. Lições essas que nos preparam para a nossa vida eterna, para a nossa vida de espírito. Livro esse que nos prepara para o nosso processo do desenlace e desperta em nós a necessidade urgente do nosso aprimoramento espiritual. Obrigada, amor querido. Envolva-nos na tua paz e que essa vibração desse momento possa chegar até a nossa querida Cecília e a nossa querida Ilma, que também está hospitalizada, a mãe da nossa querida Ilma. Que as nossas vibrações de amor e de fé possam, Senhor, envolvê-las na tua paz e que nós possamos realizar o nosso estudo inspirados por ti através dos nossos amigos espirituais. Graça te damos, amor querido, que assim seja. Então vamos continuar aqui ticando. A última fala foi: ninguém ilude as leis universais. Não tem como nós retardarmos, ludibriar, pular, não. Então vamos dizer que eu estou passando por algo bem complexo, eu vou cometer suicídio, arrumo aí séculos de sofrimento e quando eu resgatar eu terei que voltar para fazer o trabalho, a lição, a prova que eu pulei. Vamos dizer, ontem nós estávamos estudando em o livro dos Espíritos. Então vamos dizer que eu acabo me associando com espíritos perversos e solicito alguns pedidos, como por exemplo, ter dinheiro, ficar rico, né? Que os meus negócios possam multiplicar. A gente sabe que existe esse tipo de, entre aspas, pacto. E muitas vezes você poderá sim ser atendido por esses espíritos inferiores, lá no livro dos Espíritos, tá? Influência dos espíritos na nossa vida. Só que nós nos tornamos escravos deles. Então eu te faço um favor, logo você me deve um favor. E muitas vezes a gente, com esses pedidos, a gente muda totalmente a rota da nossa encarnação.
exigindo de nós muitas vezes novamente um retorno e novamente a mesma prova que nós não vivemos por rebeldia, querendo mudar o percurso da nossa vida. Então, no Livro dos Espíritos fica muito claro do perigo de nós fazermos pedido de ordem material para espíritos que ainda são extremamente materializados. Então, isso pode acontecer? Pode. Eles podem nos ajudar entre aspas? Pode. Atender o nosso capricho pessoal, mas muda totalmente a história. Então, ninguém ilude as leis universais. Se você tiver de passar por uma prova, se você tiver de passar por uma expiação, você pode sim retardar a tua evolução. E isso é um processo de retardar. Mas você terá que viver aquela experiência. Ficou claro isso? Aí ele vem o próximo. Muita atenção aqui. Nesses dois que nós iremos ler, ele irá falar da religião. Então, a religião na Terra, ela tem um propósito, que é ligar o ser humano a Deus, né? Nesse movimento de trazer novamente a verdade. E nós sabemos que existem várias denominações religiosas, cada uma com seus atos externos, cada uma com o seu saramaleco, vamos dizer assim. Todas as religiões acabam criando muitos rituais, muita crença que acaba enfeitando, vamos dizer assim, desnecessariamente a simplicidade e ao mesmo tempo a grandiosidade do cristianismo. Mas a misericórdia divina permite, por isso que Jesus diz: deixai joio crescer junto com o trigo. Nós não vamos arrancar não, deixa crescer junto, porque no meio desse joio tem trigo. Então isso é as religiões verdadeiramente, que é esse o cuidado do espiritismo. O processo da doutrina espírita, como terceira revelação, é reviver o cristianismo primitivo, o cristianismo primeiro, em que era simples, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de mistificação. Era sentar, ler o Evangelho, entender o Evangelho. Eles aplicavam sim um passe, porque eles oravam, tomavam ali aquela água, não é verdade? E isso é o propósito do Espiritismo, reviver o cristianismo. Só que, pelos nossos vícios do passado, pelos nossos comportamentos atávicos, ou seja, repetir o passado, nós acabamos trazendo para a doutrina espírita um monte de saramaleco que não tem necessidade. Porque como nós somos pessoas movidas de vaidade e orgulho, nós sempre queremos dizer que nós somos importantes, que nós estamos ali, nós somos especiais. Então nós aplicamos um passe cheio de movimento, como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa. A gente já começa a utilizar pseudamente os espíritos e nos coloca como pessoas superiores. E nisso você acaba, além de mistificar, você acaba escravizando a pessoa a você. Aí é a vaidade e o orgulho. Você fica escravo daquela pessoa. Então, para você ser atendido, você tem que ir com aquela pessoa, com aquele médium, com aquele passista. E isso é um movimento de orgulho e vaidade. Então, o propósito do cristianismo era ligar o homem direto a Deus e não a um médium, e não a um passista. Era ligar direto. Então, nós precisamos libertar a consciência. Porque no passado nós éramos ligados ao sacerdote. Quem era dotado do poder era o padre. Ele podia falar direto com Deus, nós não. E isso mexia muito com a vaidade deles, né? E ainda mexe. E dentro do espiritismo a gente está querendo fazer a mesma coisa. Então nós precisamos libertar a consciência. Nós precisamos mostrar que quem está fazendo o trabalho é o Cristo, não somos nós. Que nós somos um mero instrumento e que qualquer ser humano tem todo o direito de conversar com Jesus e de receber as bênçãos de Jesus. Então, é essa informação que nós retardamos e não queremos passar, sempre querendo manter pessoas aprisionadas à nossa barra da saia.
Então a gente tem uma tendência muito grande a repetir os erros do passado. Então precisamos promover estudos que vão esclarecendo as pessoas, fazendo com que as pessoas se liguem diretamente com o Pai. Esse é o propósito, e não repetir erros do passado, tá? E isso não é algo, isso é mais comum do que a gente possa imaginar nas casas espíritas. É muito mais, a gente sempre está fazendo um movimento de ritual, sempre estamos fazendo um movimento de como se nós fôssemos importantes, como se a pessoa dependesse de nós para realizar o trabalho, e não é assim. Não é assim. Então, estamos nos comprometendo como trabalhador e teremos que prestar conta disso, porque não foi para isso que a doutrina espírita veio. Então aqui ele vai falar da religião, do propósito da religião e do fim. Qual é o fim? Pode ter todo o saramaleico, mas qual é o fim? É isso que ele vai falar. E olha que é uma cartilha que eles estão estudando no mundo espiritual. Os recursos de dignificação da individualidade. Dignificação da individualidade. Eu, como ser humano único que sou, estou aqui para promover a minha evolução. Então aqui eu estou falando, nós estamos falando no coletivo, mas cada um aqui faz o seu trabalho íntimo, ou não. Faz ou não faz. O recurso de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra. Olha aqui, ó. Da individualidade, para que eu me dignifique, para que eu evolua, permanece ao dispor de todos, da comunidade da Terra, né? Escolas, diversas escolas religiosas da Terra, diversas escolas. Cada escola está para falar a linguagem que o aluno entende. Então não existe a melhor religião, o que existe é a religião que te torna um ser humano melhor. E é por isso que a gente diz, se eu estou no espiritismo e eu não fiz um movimento de mudança íntima, essa religião não está servindo para ti, procura outra coisa. Porque o propósito da religião é isso. E o propósito da doutrina espírita é esse. A renovação moral, a evolução moral. Ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra, escolas que se diferenciam no culto externo. Então, pega a Igreja Católica, é igual o culto externo de uma igreja protestante? É o mesmo culto de uma religião afro? É o mesmo culto do budismo? É o mesmo culto do judaísmo, do islamismo? Não. Então ele diz assim, escolas que se diferenciam no culto externo de acordo, primeiro, com os impositivos de espaço e de tempo. Porque se fazia isso em um tempo, hoje já não se faz mais, se faz de uma outra forma, né? De espaço e tempo. Mas que, no fundo e em essência, se irmanam na fonte da eterna verdade. Então, por mais que tenham aí, como ele coloca aqui, diversas escolas religiosas, escolas que se diferenciam no culto externo, então, apesar dessa diferença no culto externo, o fundo, em essência, se emanam na fonte da eterna verdade. O que isso está querendo dizer? O ser humano, ele tem uma necessidade de procurar a divindade. Ele precisa, ele sente essa necessidade. Por quê? Porque ele sente sede, fome de luz, que é da divindade. Então, é o filho com saudade do pai. Por isso que a sociedade busca uma religião. Porque lá ela acredita em encontrar Deus. O grande lance que nós ainda não amadurecemos é que, quando nós pegamos o politeísmo,
existia um Deus para cada coisa. Então, se eu quisesse uma determinada coisa material, eu ia ao Deus que iria me proporcionar aquela coisa material. Eu fazia uma oferta àquele Deus e aquele Deus atendia o meu pedido material. Hoje ainda, 2025, século 21, nós ainda carregamos esse mesmo rito. Eu busco Deus para obter algo de material. Então, a gente até existe o santo que ajuda nisso, o santo que ajuda naquilo, o santo das causas impossíveis, o santo casamenteiro, o santo dos olhos, santo dos ossos, tem santo para tudo. Então, conforme a tua necessidade, tu busca o santo específico para atender a tua necessidade específica. Então, ou seja, nós ainda movimentamos e buscamos a religião não com o propósito de religiosidade, mas com o propósito ainda de troca, de barganhar com Deus e não de servir a Deus. Eu estou aqui para que o Senhor me sirva e atenda aos meus pedidos. Eu não estou aqui para servir a Deus. Porque você pode fazer um trabalho voluntário na casa espírita e não estar servindo a Deus. Você é aquele trabalhador que briga com todo mundo, que arruma encrenca com todo mundo, que arruma discórdia, que atrapalha. Você não está servindo a Deus. Servir a Deus é servir ao amor, aonde quer que você esteja. Aonde quer, é ser dócil a Deus e servo de Deus em qualquer lugar que tu esteja. Entende isso? No culto externo, de acordo com os dispositivos de espaço e de tempo, mas que no fundo e em essência se irmanam na fonte da eterna verdade, que é Deus, em que a integração da alma, que somos nós, espíritos encarnados, com a luz divina, se realiza por intermédio, aqui vem, do supremo bem. Então, para que seja um supremo bem, eu tenho que estar fazendo bem conforme Deus nos ensina. Entende? Conforme Deus nos ensina. É por isso, gente, que nós temos sempre que estar fazendo uma autoavaliação da nossa vida. Avalia como é que você é dentro de casa, avalia como você é dentro do centro espírita, avalia o que você falou para A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Avalia, você tem que estar se autoavaliando. O tempo está acabando. Nós estamos envelhecendo todos os dias. Nós não temos muito tempo pela frente. Nós precisamos aproveitar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. E aí, com que cara nós vamos chegar no mundo espiritual? Então a gente precisa levar isso mais a sério e despertar a nossa consciência para deixarmos de nos portarmos como crianças tolas e cheias de vontade. Já deu, não dá mais, não temos mais tempo para isso. Muitas vezes nós somos criança mal criada. Ou criança... Sabe criança quando é cheia de vontade? Como é que dá? Mimada. Criança mimada. Que fica emburrada, que reclama de besteira. Sabe? Deus, gente, chega. Acabou isso. Né? Vamos começar a amadurecer, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Né? Então a gente tem que começar a despertar para isso, não é verdade? O outro ponto diz assim, o que ele vai falar aqui? Ele coloca Jesus como ministro do absoluto. O absoluto é Deus. E ele é o ministro de Deus. Ele foi escolhido por Deus. Então, o que ele vai falar nesse parágrafo? Quando nós falamos de Buda,
Krishna, Lao Tse, Confúcio, Forri, Sócrates, Platão, o próprio Buda, o Gautama, Siddhartha Gautama, Gandhi. O Gandhi nem tanto. Eu estou falando daqueles que fundaram uma religião. O Confúcio. Vamos falar também do próprio Lutero, né? Calvino Lutero veio para aquele movimento de ir protestar contra a igreja, né? Aquilo que estava tomando uma proporção muito grande. Então, mas principalmente esses que vieram antes de Cristo, inclusive Sócrates, o próprio Buda, toda essa turma é enviado de Jesus. Eles são subordinados a Jesus. Os profetas, Moisés, todos eles, Jesus os enviou em tempos, lugares e épocas diferentes. Então, quando a gente estuda Sócrates, aí você diz assim, mas acho que Jesus copiou Sócrates. Porque a gente não entende, né? Mas, na verdade, ele é um enviado. Então, e a lição é a mesma. Se você estuda Confúcio, você diz assim, mas parece que eu acho que Jesus estudou Confúcio. Mas eles são enviados, porque a lição é a mesma que a lição do amor. Então, a lição do amor, Jesus, quando ele veio, ele é o amor. Todos esses, de alguma forma, falharam em alguma situação. Jesus não. Jesus é puro, é um Cristo. Então, ele é o amor vivo. Ele não ensinou com palavras, ele viveu tudo aquilo que ele já tinha mandado. Então, quando a gente fala de todos esses nossos irmãos, os próprios livros, né, o Talmud, que também falou, né, os livros hindus, tudo isso retrata o amor. Então, tudo isso são enviados de Jesus. Jesus é o ministro do absoluto, que é Deus, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres, junto. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele quem? De Jesus, que nos governa desde o princípio. Por isso que ele diz, antes de nós sermos, ele já era. Antes de nós existirmos, ele já era o Cristo. Antes de nós. Por isso que ele diz, antes de tudo eu já era. Então esse é o Cristo que construiu, formou esse planeta, convidou pleia de espíritos para ajudarem o nosso Cristo no processo de formação do planeta. Porque não é só formar o planeta. Por que eu adoro planta? Hoje, quando eu olho para uma planta, eu reporto ao arquiteto que fez aquela planta. Os espíritos nobres que foram na área da botânica, que foram convidados pelo Cristo para elaborarem as plantas, elaborarem os animais, aí dentro da zoologia. Então são equipes específicas, são arquitetos específicos, dentro da zoologia, dentro de cada espaço da biologia. É impressionante. Engenheiros do universo para arquitetar tudo. Porque o trabalho do amor, ele nunca é individual, ele sempre é coletivo. Por quê? Porque se eu trabalho de forma individual, ninguém terá a capacidade de aprender comigo. A capacidade não, terá a oportunidade de aprender. Porque eu faço sozinho, fechado. Eu sou egoísta. Então, quando eu chamo pleia de espírito para fazer o trabalho, eu estou dando a oportunidade de outros aprenderem e dando a oportunidade de outros fazerem. Ninguém aprende apenas estudando. O estudo, ele me abre uma porta, mas eu vou fixar a lição praticando. Então é por isso que Deus, nosso Pai, dá a um filho, a um Cristo, a oportunidade. Vai lá, meu filho, construa.
Eu estou te dando todos os recursos que é o fluido universal, mas você precisa aprender a construir. Afinal de contas, eu quero que você seja o meu filho. Então, é isso, essa oportunidade, é ensinar a oportunidade de dar ao outro a alegria de aprender. Quando nós não gostamos de ensinar, ou então ensinamos de uma forma que o outro identifique o quanto aquilo é difícil, porque a gente muitas vezes a gente acaba dificultando o outro aprender, nós estaremos arrumando débitos e mostrando quão perversos somos. Então, nós devemos e temos o dever de ensinar, compartilhar na linguagem que o outro possa entender. O último, toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Toda criatura, por mais perversa que possa estar, porque ela não é, ela está, dentro dela tem o quê? Sementes da sabedoria e do amor. A sabedoria é a capacidade de ter a informação, de viver a informação, que passa agora a ser um conhecimento. E o sábio, aquele que tem a sabedoria de viver, ele utiliza a encarnação para a sua evolução espiritual. Não há sábios na Terra ainda. Há crianças brincando com a encarnação. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes, sabedoria e amor, esses divinos germes, que é o que os espíritos falam, são as duas asas. Ninguém voa com uma asa só. E é impossível você ser sábio e não amar. Não é impossível. Você pode ser um ser inteligente, cheio de informação, mas não sabe. Quando ambientar esses divinos germes, sabedoria e amor, dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente, porque o germe é uma semente. Ele precisa de ambiente propício para se desenvolver, para germinar. Se não tiver um ambiente propício, a semente estará lá, como ele bem coloca aqui. O germe estará lá, mas ele não desenvolve. Enquanto não houver um ambiente propício, não vai se desenvolver. E o ambiente propício, gente, é justamente o nosso sentimento. Né? Esse sentimento, é nisso que nós estamos trabalhando, é nisso que nós estamos lutando. Não faça do jeito que você quer, faça do jeito que Deus quer. Não faça sempre do jeito que tu quer, faça sempre do jeito que Deus quer. E fazer como Deus quer exige de nós sacrifício. Tá? Se sacrifique, faça o que você não quer, mas o que deve ser feito. Abra mão, não se valorize tanto como personalidade, em detrimento da tua espiritualidade. Essa personalidade, ela vai morrer, porque a Conceição vai ficar na Terra, ela vai ser sepultada. E o espírito não. Então, ao invés de valorizar muito a personalidade, de dar muito ênfase à tua personalidade, com os nomes, títulos, abre mão disso e trabalha na tua essência, na nossa essência, que é a alma. Esse ser espiritual. É ele que vai. A personalidade vai ficar. De si mesmo e desenvolvê-los amplamente através dos séculos. Olha só, dentro de si mesmo e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes. Conquistará as qualidades do sábio e do anjo. Então, eu preciso alcançar a sabedoria e a capacidade de um ser angelical,
mas nesse meu percurso não é obrigatório eu errar. Não é obrigatório eu fazer maldade. Não está na programação divina que para eu chegar lá eu tenho que sujar minhas mãos. Eu tenho que fazer o mal a alguém. Não, eu faço mal, eu sou assim porque eu ainda sou um espírito da terceira ordem. Não. O fato de você ser um espírito da terceira ordem, nós sermos um espírito da terceira ordem, isso não estava categorizado que nós teríamos que fazer o mal. Nós criamos o mal. Em que momento nós criamos o mal? Devido ao instinto de conservação. Está lá no livro O Céu e o Inferno. Logo na introdução. O instinto de conservação que existe dentro de nós e que é necessário para a proteção da espécie, nós prostituímos, vamos dizer assim. Isso tomou uma proporção muito grande dentro de nós, os terrícolas. E dentro desse instinto de conservação, nós queremos o melhor para nós. Só para nós. E para os meus. Dói, 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 despir-me assim. Conquistará as qualidades de sábio e do anjo que se revelam na sublime personalidade. Olha aí, a personalidade agora não é mais os títulos. A personalidade agora não é mais o ego. A personalidade agora é dos filhos de Deus em maioridade divina. Olha a palavra maioridade, entendeu? Deixou de ser criança, deixou de ser tolo, deixou de estar atrás de brinquedinho, deixou de estar atrás de capa para ser super-herói. Acabou. Não está mais batendo pé, eu quero, acabou. Agora sim adquiriu a maioridade divina com D minúsculo, a capacidade de ser um filho de Deus, de exercer essa função, esse poder, né, de ser um filho de Deus. É fantástico isso. Bem, depois dessa aula que o nosso Frederico teve no mundo espiritual com essa cartilha, ele diz: enquanto no corpo de carne, muitas vezes, apressadamente, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo, muitas vezes tomei conhecimento das instruções de ordem superior. Muitas vezes, nós. Quantas vezes a gente já não leu o Novo Testamento? Quantas vezes a gente já não estudou as obras básicas? Mas como ele diz, como se come um alimento muito rápido. Entretanto, ali, à vista das circunstâncias em que me encontrava, a leitura me obrigou a sérios pensamentos. Então, isso nós temos aprendido com os amigos espirituais. Vamos ler com calma. Vamos conversar sobre o que nós estamos lendo. Vamos ticar isso bem ticadinho, que é para que nós possamos fazer uma reflexão. Não se lê espiritismo como ele usa o termo aqui, como se devorasse qualquer alimento sem mastigá-lo. Não, tem que ticar e ticar mesmo. Vamos ponto a ponto, vamos entender, vamos usar lógica, vamos meditar, vamos fazer uma reflexão em relação à nossa encarnação. Foi bom? Ficou alguma dúvida? Valeu a pena ter ticado, né? Tá vendo o tanto de informações que tem aí? Numa leitura corrida, nós não iríamos perceber. Alguma pergunta? Tudo ok? Que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nós acabamos trazendo para a doutrina espírita um monte de saramaleco que não tem necessidade. Porque como nós somos pessoas movidas de vaidade e orgulho, nós sempre queremos dizer que nós somos importantes. Não com propósito de religiosidade, mas com um propósito ainda de troca, de barganhar com Deus e não de servir a Deus. Eu estou aqui para que o Senhor me sirva e atenda aos meus pedidos. Eu não estou aqui para servir a Deus. Você é aquele trabalhador que briga com todo mundo, que arruma encrenca com todo mundo, que arruma discórdia, que atrapalha. Você não está servindo a Deus. Servir a Deus é servir ao amor, aonde quer que você esteja. Avalia, você tem que estar se autoavaliando. O tempo está acabando. Criança mimada, que fica emburrada, que reclama de besteira. Sabe, Deus, gente, chega, acabou isso. Né? Vamos começar a amadurecer, porque o tempo está passando. O tempo está passando. Né? Então a gente tem que começar a despertar para isso, não é verdade? Se sacrifique, faça o que você não quer, mas o que deve ser feito. Abra mão, não se valorize tanto como personalidade, em detrimento da tua espiritualidade. Essa personalidade, ela vai morrer, porque a Conceição vai ficar na terra, ela vai ser sepultada. E o espírito não. Vamos usar lógica, vamos meditar, vamos fazer uma reflexão em relação à nossa encarnação. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então agradecemos a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo, de reflexão e mais um chamado para despertarmos enquanto temos tempo. Graça te damos, Senhor Jesus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.